minha primeira vez aqui no altar ministrando a palavra. Trouxe meu caderninho aqui para acompanhar, a fim de que eu não me perca. Estamos prestes a começar uma nova campanha, destruindo fortalezas, libertando cativos. Irmãos, campanha, quando se trata de batalha espiritual, é muito forte mesmo. A gente sabe porque eu e a minha família, minha esposa e minha filha, nós somos atacados na última campanha, mas a gente sabe que Deus é o Todo-Poderoso e luta por nós, amém? Eu quero falar um pouco chegar a falar um pouco sobre o inimigo das nossas almas, para que possamos entrar nessa campanha já com uma ideia do que ele faz para nós. Eu convido os irmãos a abrir comigo a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Passo a ler aqui então, irmãos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Até aí, pode guardar a espada por enquanto. Tem mais alguns textos, mas aí eu leio que eu deixei anotado separado já também. Irmãos, eu quero abrir uma lacuna nesse primeira parte do texto. No princípio criou Deus os céus. Abre um espaço. Lá em Salmo 33, 6, diz que pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Eu convido então os irmãos a tentar entrar no meu raciocínio, para que possamos entender o que Deus quer mostrar para nós. Como Deus criou os céus, eu entendo que Ele criou os céus primeiro e tudo que há neles. E o que temos no céu que a Bíblia nos menciona? Anjos. Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz que anjos são espíritos ministradores. E existem classes de anjos. Vamos começar pelos serafins. Os serafins são seres criados para adorar a Deus no trono. Em Isaías 6, do capítulo 6, versículo 2 a 3, ele nos diz que os serafins estavam acima, ele tem uma visão, que os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, e com duas asas cobriam os pés, e com 2 asas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Próxima classe de anjos, querubins. Os querubins são seres que foram criados por Deus para sustentar o trono de Deus. Salmos 99:1 fala: O Senhor reina, tremam os povos, Ele está entronizado sobre os querubins, estremeça a terra. E também para proteger. Em Gênesis capítulo 3, versículo 24, diz: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, além de manter o trono de Deus, para onde Deus se move, os querubins levam o trono, eles foram criados também para proteger. Agora eu quero falar em especial sobre um querubim diferenciado, um querubim ungido da guarda. Deus resolve criar esse querubim. Temos essa passagem lá em Ezequiel capítulo 28, podem acompanhar comigo, versículo de 13 a 15. Posso ler aqui? Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carpúnculo, a esmeralda e o ouro.
a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O que acontece aqui, irmão? Nesse texto, a gente vê que é um querubim que foi diferenciado. Deus deu uma exaltação a ele ali, dizendo que ele era perfeito nos seus caminhos. Ele era coberto de pedras preciosas. E aqui uma coisa interessante, né? As obras dos seus tambores e os teus pífaros estavam em ti no dia em que foste criado, foram preparados. Aqui se baseia que esse ser, esse querubim, foi o responsável pelo louvor no céu, por guiar o louvor do céu. Então, nesse texto é que se baseia essa hipótese, né, de que esse querubim era o maestro, digamos assim, do louvor no céu. Deus criou, quando criou ele, enxertou nele esse dom de louvor, de adoração. Só que esse querubim não aguentou a pequena exaltação que recebeu de Deus e quis se engrandecer. Ele recebeu, disse que perfeito era em seus caminhos, Deus disse, né? E por se cobrir de pedras preciosas, ele começou a achar que era mais do que os outros anjos e se corrompeu. E achou que podia ser semelhante a Deus. E todos nós sabemos, irmãos, que desde o início da criação até o final da criação, até a consumação dos séculos, ninguém vai ser semelhante a Deus. Só Deus é Deus. Amém? Ninguém consegue chegar perto de Deus. Esse querubim achou que era o cara. Deve ter esquecido que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus sonda os corações, sabemos disso, a palavra nos ensina isso. E não é diferente com relação aos anjos, Deus sabe tudo o que eles fazem. E Deus sondou o coração desse querubim. Aí passamos lá para Isaías 14, de 13 a 14. Pode deixar que eu leio também aqui, você acompanha. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Amém, irmãos? Imagina vocês aí, o que deve ter se passado com Deus nesse momento, ou uma criação dele, que quem ele dizia ser perfeito em seus caminhos, tem essa coisa no coração de querer ser mais que Deus, ou querer ser igual a Deus, semelhante a Deus. Agora eu convido vocês a dar uma viajada comigo, para que possamos chegar no raciocínio final. Eu creio, irmãos, que nesse momento, quando Deus sonda o coração desse querubim, ele se ira. E nós sabemos que Deus, a criação quase todas foi feita através da palavra. Deus falou que haja, houve. Que haja luz, houve luz. E com os anjos eu acredito que foi assim também. Pelo que lemos lá nos Salmos, Deus abria, falou, aparecia. Eu acredito que nesse momento Deus criou um novo anjo, que é Miguel, ou Arcanjo Miguel, como mencionado na Bíblia, que é um nome em hebraico que quer dizer quem é como Deus, ou quem é semelhante a Deus. Eu acredito que nesse momento Deus cria esse anjo com um único objetivo: combater este querubim que ousou tentar ser semelhante a Deus, e todos os outros anjos que acabaram seguindo esse querubim. Em Apocalipse 12, de 7 a 9, nos fala que houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com eles. Eu acredito que antes de... Novamente, convido vocês a viajar comigo aqui. Que antes de Satanás ser lançado na terra, Miguel levou ele diante do trono de Deus.
gente vê em muito filme, normalmente é assim, né? Quando alguém é capturado, normalmente é levado na frente do rei, para então ser definido o que vai ser feito com ele. Então acredito que nesse momento Miguel leva Satanás até o trono de Deus, e Deus arranca dele o que tinha colocado na criação dele, arranca aquele dom de louvor, de adoração que tinha colocado nele, e aí sim ele é lançado na terra. Todos entenderam até aqui? Estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Amém. Agora, isso naquela lacuna que eu abri lá no início de Gênesis, Deus criou os céus. Eu acredito que a partir daí, de Satanás sendo lançado na terra, Deus começa a criar a vida na terra. Deus criou quase tudo através da palavra. No Salmo 148 fala que toda a criação deve louvar a Deus. No versículo 5, que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Eu penso que Deus estava no seu trono de glória, após o que aconteceu com Satanás, e aí começa a criar as coisas na terra. Ele começa a estar lá sentado e fala que nem eu falei, que haja luz, houve a luz, que a terra produza plantas. A terra produziu plantas. Até o 6º dia da criação na terra, onde Deus manda a terra produzir almas viventes. Acredito que, olhando e admirando a sua bela criação do trono, já estava satisfeito. Novamente, viaja comigo aqui. Aí eu acredito que ele está lá, olhando, sentado no trono, olhando, tá uma maravilha a minha criação na terra. O cavalo está comendo pasto, os pássaros estão voando. Aí quando ele olha para o lado, numa mesa, aquele dom que ele tirou de Satanás antes de lançá-lo na terra. E aí eu imagino que Deus passa na cabeça dele naquele momento, né? Deus é um ser movido à adoração, e um dom de louvor, de adoração parado ali. Eu imagino, irmãos, que nesse momento Deus desce para a terra. Sabe para quê, irmãos? Para pegar no pó da terra. Para botar a mão no pó da terra. O que a gente entende da criação, lendo a Bíblia, é que Deus criou tudo pela palavra, com exceção de um ser, que é você e eu. Aleluia! Amém, irmãos? Deus se levantou do seu trono de glória, desceu até a terra, botou a mão no pó da terra, fez o homem. E aqui só para diferenciar que às vezes a gente pode achar redundante, né, o que tem lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e no 27, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E aí no próximo versículo 27, e criou Deus o homem. Aqui tem uma certa diferença nos termos em hebraico que foram escritos. Não é que nem no nosso português aqui, que fazer e criar são sinônimos ali, quase a mesma coisa. No grego não, o verbo fazer do grego, ele é fazer a partir de uma matéria que já existe. Eu consigo fazer alguma coisa, qualquer um consegue fazer alguma coisa aqui. Basta a gente pegar um copo, fazer um artesanato com ele. Pega o copo é a matéria que você vai usar para fazer o artesanato. Agora o verbo criar, ele é diferente, é criar a partir do nada. Isso você não consegue fazer. Por isso que só Deus é o Criador. Só Ele é o dono do poder. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então por isso que Deus, quando desceu na terra, primeiro Ele fez o homem. Ele moldou, pegou o pó da terra, moldou você, moldou eu. E depois Ele deu a vida. Ele criou você, criou a mim, criou nós. Amém, irmãos? Entenda, o que eu quero que você entenda com isso é que até aqui, tudo Deus criou falando. E para criar você e eu, Ele levantou do trono. Você tem que entender que isso é muito forte. Um Deus que é dono do poder. Ele não tem poder, Ele é dono do poder. Ele é o Todo-Poderoso. Levantar do trono por causa de você e de mim,
quer dizer que Ele tem um grande carinho por você, por todos nós. Amém? E você pode ter certeza, irmãos, que Ele não levantou do trono apenas para te fazer e para te criar. Ele ainda levanta do trono para você. Você pode ter certeza que quando você está orando, Deus está ouvindo. E Ele gosta disso. Ele inclina os ouvidos dele para a oração. Ele levanta do trono para ouvir a tua oração. Amém, irmãos? Então, após criar o homem, eu acredito que Deus desceu já com o intuito de criar e colocar esse dom no homem, na humanidade. O dom de louvor, de adoração, que Ele retirou de Satanás antes de lançá-lo na terra. Aí eu pergunto para vocês, irmãos, nessa minha viagem, quando Deus faz a criação na terra, onde Satanás estava nesse momento? Ele estava na terra, de acordo com o meu raciocínio do início. Ele estava na terra. Ele já havia sido lançado na terra. Então ele assiste toda a criação. Ele assiste Deus mandando que haja luz, que houve luz, que a terra crie almas viventes, saíram as almas viventes. Mas e aí, quando ele vê Deus levantando do trono para criar você pode ter certeza que nesse momento acabou o mundinho dele ali. Você pode ter certeza que ele ficou com muita raiva de você. Ele viu todo o ato da criação e tudo que tem na terra. Por que você acha que ele é contra a tua vida? Por que tu acha que ele não gosta de ti? Por que tu acha que ele quer te matar espiritualmente? Porque ele quer te afastar da presença de Deus. Simples, irmãos. É porque ele sabe que para ele não tem salvação. Ele só está esperando o fim dele. Ele vai contra você, contra a criação de Deus, porque Deus tirou um dom que tinha dado a ele, por causa do pecado dele. E porque Deus desceu do seu trono, saiu do seu trono, desceu à terra, botou a mão no pó da terra para criar você e eu, e colocou aquele dom em nós. Então nós, o pó da terra, recebemos esse dom de Deus para adorar Ele. Aleluia! Aí eu te pergunto, irmão, também, se você nunca perguntou, por que eu tenho pecado e Satanás não? Eu já me perguntei isso mais de uma vez. Aí eu comecei a procurar, a pesquisar, a buscar em Deus, e eu entendo o seguinte, irmãos: Satanás possui um corpo espiritual. Amém? E para haver perdão, pelo que a gente entende pela Bíblia, tem que haver derramamento de sangue. Amém? Até aqui? E sangue inocente. Por isso Deus nos fez com um corpo carnal, um corpo físico. Pois assim, se pecássemos, poderíamos ser perdoados. Eu acredito que Satanás pecou, Deus já, não, vou fazer assim para que não aconteça. Para que, se acontecer, tenha como reaver. O próprio Deus fez a remissão do pecado de Adão e Eva. Quando eles pecaram lá no Jardim do Éden, que inclusive Satanás o induziu, em Gênesis capítulo 3, 21, fala: e fez Deus a Adão e sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Para cobrir Adão e Eva, que estavam nus, Deus fez essas túnicas de pele. E eu acredito que para ter conseguido essas peles, claro que Ele é todo poderoso, Ele poderia falar e aparecer, mas eu acredito que não foi assim, irmãos. Eu acredito que Deus é Ele que faz a aliança. Nós só somos remidos por causa dele, porque Ele quer. Eu acredito que aí então algum animal foi sacrificado para que o Senhor tivesse as peles. Então Ele cobre Adão e Eva, a sua nudez, com as peles, e o seu pecado foi expiado por esse sangue desse animal que veio a ser a expiação deles, do pecado deles. E assim é a expiação. E é dessa forma, irmãos, que nós somos perdoados todos os dias, através do sacrifício do nosso Senhor Jesus, que derramou o seu sangue, verteu o seu sangue por mim, por ti, por todos nós, pela remissão dos nossos pecados, irmãos. Porque se não fosse assim, irmãos,
não teríamos a possibilidade sequer de um dia chegar na presença de Deus, um dia morar com Deus, como eu acredito que seja o objetivo de todo mundo aqui, amém? Quando Deus nos olha, irmãos, Ele não vê o pecado que a gente comete. Claro que de certa forma Ele vê, mas Ele vê o sangue de Jesus que nos lava dos pecados. E é por causa desse sangue, irmãos, que nós somos remidos. Aí voltando agora lá para Gênesis, né? Deus quando tirou Adão e Eva do paraíso, até ali antes ali, Ele coloca querubins e uma espada inflamada para que Adão e Eva não chegassem até a árvore da vida. Aí seguindo nesse raciocínio, irmãos, o que eu entendo é o seguinte: não foi uma punição para que você não tenha vida eterna, porque você tem, Jesus te deu o direito à vida eterna. Vida eterna você tem, na verdade, você só tem que escolher aonde você quer passar ela. Amém? Foi por um detalhe, que eu acredito que tenha sido por esse detalhe, na verdade, porque se Adão tivesse comido do fruto da árvore da vida e tivesse pecado, eu acredito que levaria o mesmo fim de Satanás, irmãos. Eu acredito que foi uma precaução de Deus colocar os querubins ali, a espada, para que proteger o caminho para que Adão não comesse, para que Deus pudesse reaver a humanidade como um todo ainda. Aí, irmãos, agora entrar numa questão: o que passou na cabeça de Satanás quando viu tudo isso acontecendo, né? Porque ele foi criado, foi diferenciado, Deus deu uma certa exaltação para ele, e aí, pelo pecado dele, Deus arrancou o dom que tinha lhe dado. Deus lança ele na terra, ele assiste toda a criação acontecendo aqui na terra. Então ele vê, que eu já havia comentado, né, algo que ele nunca tinha visto, que é Deus levantando do trono, saindo do seu trono e descendo à terra para criar você. Imagina o que passa na cabeça dele. Por que ele não gosta de você? E depois de criar o homem, ainda entregar o dom de louvor e adoração a ele. Aí depois disso, o homem peca, Deus redime os pecados, sangue é derramado. Com o passar do tempo, o homem peca mais ainda, Deus manda seu filho para redimir o pecado da humanidade. Ele manda seu filho como sacrifício para a remissão dos nossos pecados. Efésios 5:2 diz: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Irmãos, o dom do louvor, da adoração, ele é algo tão forte, esse dom que Deus colocou em todos nós. É algo tão forte que ele estremece os céus e a terra, você pode ter certeza disso. Quando nós louvamos de coração, irmãos, em espírito e em verdade, eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele capta esse louvor, filtra, e esse louvor sobe. Quando esse louvor sobe para o céu, ele entra no céu pela porta que Jesus deixou aberta quando voltou para o céu depois de ressuscitado, para que nós pudéssemos entrar também. Lá em Apocalipse 4:1 fala, João relata: depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Eu tenho certeza que essa é a porta por onde nós iremos passar, porque nós entraremos pela porta, amém? Pela porta estreita. Tenho certeza, irmãos, que quando nosso louvor entra no céu, ele se transforma em cheiro suave e entra no Santo dos Santos e vai até as narinas de Deus. E aí começam as transformações, começam as bênçãos, começa tudo que de bom pode mudar na tua vida. Então, irmãos, a mensagem que eu deixo para vocês: vocês não precisam ter medo do diabo. O diabo tem poder? Eu acredito que sim, tem. Só que Deus, ele é dono do poder. Aleluia! Amém? Então, irmãos,
E a gente vê isso lá no livro de Apocalipse também. Fala que Deus dá ordem a um anjo, desce do céu com uma cadeia para prender Satanás. Então, ele pode ter poder, mas Deus tem todo o poder. Nós somos filhos de Deus e Deus luta por nós. Amém, irmãos? Nós temos que entender, agora prestes a entrar nessa campanha, muitas pessoas provavelmente serão atacadas. Peça nesse momento aí, pré-campanha, para que Deus dê discernimento para você entender o mundo espiritual, como funciona. Porque tem muita gente, irmãos, que está brincando com isso. E não é brincadeira, isso é coisa séria. Tem gente que até vem na igreja e nem acredita muito nisso. Eu, quando comecei na igreja, eu vinha e ficava olhando todo mundo, o comportamento de todo mundo na igreja, não acreditava muito nisso. Digamos que eu não tinha noção. Aí conforme o tempo vai passando, Deus vai mostrando, vai revelando para nós, e realmente existe, irmãos, e não é brincadeira. E o tempo está acabando, irmãos. Jesus está voltando. Eu tenho certeza que ele já está a caminho, irmãos. O diabo, irmãos, ele veio para matar, roubar e destruir. Então não deixe que ele te mate espiritualmente. Não deixe que ele roube as tuas bênçãos. Não deixe ele destruir o dom de louvor e de adoração que Deus te deu. Que nem eu falei, Satanás tem poder. Só que Deus, ele é o dono do poder. Ele delimita até onde cada coisa vai no seu lugar. Amém, irmãos? Jesus nos dá autoridade sobre as potestades. Nós estamos continuando aquela batalha que começou no céu. Quando Satanás foi lançado, ele começou uma nova batalha da guerra aqui contra você, contra mim, contra as nossas famílias, contra a igreja de Deus que está aqui na terra. Amém, irmãos? Então é isso que a gente tem que entender. Ele não tem mais nada a perder, irmãos. Ele já sabe qual é o destino dele. Só que o que ele quer é afastar a criação de Deus. Não que nem tem pessoas que acham, que já me falaram, não aqui na igreja, né, mas tem pessoas que acham que quando o mundo acabar, digamos assim, as pessoas que forem para o inferno vão viver num reino onde Satanás será o rei, comandará esse reino. E não é assim, irmãos. Essa pessoa vai ter o mesmo destino de Satanás. Não é pranto e ranger de dentes, irmão. É queimando no lago de enxofre. Então não é vida, irmãos. Faça bem a sua escolha. Quando nós entramos nessas áreas de batalha espiritual, as lutas começam a vir por todos os lados. Vocês podem ter certeza disso, que vai começar. E que vocês lembrem do que eu estou falando agora. Peçam um discernimento para Deus, para que vocês saibam como caminhar. Peçam para Deus, Ele vai ajudar vocês com certeza. E Satanás não quer, ele começa a fazer essa agitação quando a gente entra nessas campanhas, fala a respeito disso, porque quando a gente entra nessas campanhas, o que acontece? As mentes se abrem, as pessoas começam a conhecer mais a verdade, que nem está aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João 8,32. E é isso que acontece, irmãos. Quando nós conhecemos a verdade, que ela começa a nos libertar, Satanás vem para cima. Porque quando a verdade nos confronta e nós estamos prontos para receber a verdade, nós começamos a mudar a nossa vida e o nosso caráter. Deus começa a mudar o caráter dele na gente. Então todas as áreas da nossa vida são mexidas nessas campanhas. E Satanás não quer isso, porque isso a gente acaba mexendo nessas áreas para melhorar, para nos santificar a Deus, porque precisamos ser santos para podermos ter uma vida com Deus, para ir morar com Deus. E Satanás não quer isso. Ele quer que você tenha o mesmo destino que ele. Amém, irmãos? Então, para finalizar, irmãos, eu deixo para vocês assim, que devemos tomar a nossa cruz. Chega de brincadeira, está na hora de tomar a cruz e seguir em frente, mesmo que doa. A gente tem que entender que Deus é conosco, irmãos. Ele luta por nós também. A gente tem que se fortalecer no Senhor, porque assim o Espírito Santo, Ele nos dá o poder que a gente precisa para essas batalhas.
Ele nos reveste com a armadura de Deus. A nossa vitória sobre Satanás vem através de Jesus e apenas através dele. Não adianta, irmãos, que nem a pastora falou ali, tem gente que acha que é no braço, não é. Irmãos, eu vou até falar uma coisa para vocês, que eu falo com a minha esposa, ela ri bastante até. Logo que eu comecei a ir na igreja, nem sei se eu já falei para mais alguém, lá na pequenininha ainda, eu lembro que uma senhora manifestou na minha frente e foi forte ali, começou a se bater. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi fechar a mão. E eu disse pra mim, se vier pro meu lado eu derrubo. Então, sem noção do que estava acontecendo, de verdade, né? Então eu brinco bastante com a minha esposa a respeito disso. Ela disse que não é assim, não é na força do braço. Então é assim que nós temos que ser, irmão. É com muita oração, jejum e com a palavra, irmãos. Não adianta você vir na igreja, que nem a pastora disse ali que marca, normalmente o pessoal senta sempre no mesmo lugar, né? Não adianta você vir sentar aqui no mesmo lugar sempre, levanta aqui, vai embora, não abre a palavra, não ora, não jejua. Como é que as coisas vão acontecer desse jeito, irmão? Como é que a gente quer mudança se a gente não paga o preço? Amém, irmãos? Queria deixar essa mensagem encerrando. Então que o pessoal fique mais atento agora nessa campanha e venham com tudo, venham dispostos a conhecer a verdade como ela realmente é. Não venha com o pensamento de que você conhece a verdade, que você pode estar errado com isso. Isso é o que Satanás usa. Ainda ontem conversávamos sobre isso, o pastor falou que Satanás vai contando uma mentira até que você acredite e aquilo se torne uma verdade para você. Mas não é assim, irmãos. A verdade é Deus, é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém, irmãos? Então venha disposto a essa campanha que vai se iniciar no domingo, irmãos. Venha disposto a conhecer a verdade. E eu te garanto, irmãos, eu profetizo que vai mudar. A vida de vocês vai mudar com certeza, em nome de Jesus, irmãos. Vocês mesmos vão ver a transformação acontecendo. Mas para isso você tem que dar o primeiro passo, irmãos. Não adianta você ficar lá atrás, ficar escondidinho, ou quando alguém está pregando aqui, ficar viajando, olhando a hora. Não adianta, irmão. Se você vem para a igreja, você tem que vir com um objetivo: Jesus. Não adianta você vir porque a pastora prega, porque o pastor prega, eu me emociono. Não adianta, se for só essa emoção humana, não adianta, irmão. Tem que cuidar do caminho que você está tomando. Você tem que vir para Jesus. Se você vem para a igreja por causa de homens, nem vem. Dizer bem o que eu entendo. Não vem, porque não está te adiantando. Pelo contrário, enquanto você está aqui, você está ouvindo, alguma coisa está entrando aí, porque a palavra diz que a palavra de Deus não volta vazia. E vai ser cobrado de você depois, irmão. Isso que você absorveu aqui, se você não passa lá fora, vai ser cobrado de você depois. Então, irmãos, eu peço que venham com a mente aberta para buscar a Deus, para conhecer a verdade, porque é só a verdade que liberta. Amém, irmãos? Encerra aqui então. Aleluia. Bênção de Deus, a palavra do Senhor. E realmente, Satanás, ele tem as suas artimanhas, as suas maneiras de trabalhar. E essa mensagem foi um alerta para a minha vida, para a tua vida. Porque, amado, nós somos, como ele falou, como o irmão pregou, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus tinha dado algo tão precioso para Lúcifer, que era o dom de adorar, de louvar. Imagina só, Deus arrancou o dom dele. Entrando no raciocínio que o irmão trouxe para nós, Deus arrancou o dom dele. O nosso Deus,
desceu sobre a face da terra, se levantou do trono dele, colocou as próprias mãos dele para formar o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Ainda pegou aquele dom que tinha arrancado de Lúcifer, que é Satanás, e coloca nas nossas vidas. É por isso que eu digo que toda pessoa que declara no reino dos céus: eu sou um levita, eu quero ser um adorador, eu quero cantar, ou qualquer pessoa que não é um levita, qualquer um de nós que declarar no nosso lar, na nossa casa: eu quero adorar o Senhor, tu escancara o rádio, desgasta lá o som e começa a adorar ao Senhor. E o diabo olha ali e vê você adorando de coração. Tu acha que ele não vai se levantar para te derrubar? A missão dele é roubar, matar e destruir. E ele quer destruir nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E o diabo quer destruir a casa de Deus, que sou eu e você. Ele quer que você vá à falência espiritual. O diabo quer que você caia nas drogas, no vício, na bebida, que você se perca nesse mundo. Como ele falou, o diabo pega uma mentira, e essa mentira infiltra dentro da sua família, sem tu perceber, e transforma ela em verdade, para que muitos desistam da sua caminhada e não vão, porque olham para o homem. Não, mas eu não gosto do jeito do pastor que ele prega, da pastora que ele prega, eu não gosto do jeito que aquela irmã me olha, que aquele irmão me olha, eu não gosto daquela maneira do fulano, beltrano. Como o irmão falou, tu está vindo aqui para Jesus, e se tu vem para Jesus é para adorar Ele, e não é para te espelhar no homem. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Se nós confiar em homens, nós caímos. Nós temos que confiar em Deus. Claro, nós respeitamos os nossos irmãos, respeitamos as autoridades espirituais, como temos que respeitar a autoridade que é o policial. Eu não posso desacatar uma autoridade, eu tenho que respeitar, porque foi Deus que instituiu ele também, mesmo que ele não saiba, mas foi Deus. Então, meu amado, eu quero que você entenda isso. Essa campanha que vai começar domingo vai ser para arrebentar, vai ser para destruir as fortalezas que o diabo tem colocado dentro da tua casa, dentro da tua família, que tem levado toda a tua família a cativo. Aonde estão sem vontade de ir na casa de Deus, aonde estão sem vontade de orar, não tenho vontade de jejuar, não tenho vontade de falar com Deus, não tenho vontade de fazer uma oração, mas a vontade é ficar na frente da TV 2 horas, olhando um filme, olhando uma novela, ou olhando outras bobagens que passam na televisão, ou na frente do seu computador ou no seu smartphone. Você passa mais tempo olhando para uma tela de um celular e menos tempo de joelho dobrado falando com Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Você tem que nessa campanha declarar a falência do inferno sobre a tua casa e a tua família. Você tem que declarar dentro do teu lar, em voz alta, em voz audível, dizer: ó Satanás, aqui chegou a tua falência na minha casa, agora eu te dou uma ordem agora, e não é na minha ordem, é na autoridade do nome de Jesus. Acabou para você. Sai da vida dos meus filhos, da vida do meu marido, da vida da minha esposa, te arranca aqui. Se for necessário, tu abre a porta da tua casa, do fundo, da frente, qual que seja, mas fala: aqui, Satanás, aqui, ó, da mesma forma que tu entrou, saia em nome de Jesus. Toma uma posição para a tua vida mudar. Ele trouxe uma revelação muito forte aqui, amado, e mostra o quanto nós somos importantes para Deus, o quanto você é especial para Deus, a ponto de Deus se levantar do seu trono e colocar as suas mãos sobre ti. Não é tremendo o amor de Deus? Ele fez questão de levantar do trono dele e fazer nós a sua imagem, a sua semelhança.
E tem muitos jovens que estão lá fora destruindo o templo do Espírito Santo. Por quê? Porque talvez aqui dentro da igreja ainda tem crentes que ainda estão no vale da decisão. Talvez até fora da igreja, pessoas que estiveram com nós não estão, mas estão lá indecididos o que vão fazer. Não sabem o que querem para as suas vidas. Querem poder, querem isso, querem aquilo, mas não querem Jesus, como ele falou. Satanás queria ser como Deus, mas ele foi se destituído da sua glória, só por ele querer ser igual a Deus. E Deus, ele deu essa honra para mim e para você, a ponto de descer na face da terra e criar o homem à sua imagem e sua semelhança. Olha só que coisa linda. Ele não deu isso para Satanás, ele deu isso para mim e para você. E quando você peca, sai da presença de Deus, você está destruindo algo que Deus fez, porque ele já te conhecia desde o ventre da sua mãe. Ele já sabia quantos fios de cabelo ia ter, ele já sabia a cor dos seus olhos, ele sabia a cor da sua pele, ele sabia qual o timbre, o tom de voz que ele ia colocar nas suas cordas vocais. Então, cada um de nós somos diferentes de um de outro, pensamentos diferentes, mas nós somos unidos pelo poder da cruz, que Jesus morreu na cruz. Isso traz uma unificação para nós. E a igreja, ela tem que estar unida. A igreja é um corpo, ela tem que estar na mesma característica, que é a de Cristo em nossas vidas. E quando a igreja alcança a característica de Cristo, a igreja avança. O inferno não prevalece sobre as portas da igreja. O inferno não prevalece sobre a minha casa, sobre a tua vida, sobre o teu lar. E tem muita gente que tem medo de Satanás. Tem muita gente que quando vê uma pessoa que se endemônia, ela fica com medo. Eu tenho medo, isso vai pular para mim, isso vai passar para mim. Meu amado, Lucas 10,19, eu sempre falo que Jesus nos dá autoridade sobre todo mal, pisar em serpentes e escorpiões e nada pode nos causar dano. Talvez você tenha medo de falar alguma coisa para o seu marido, ou o marido tenha algum medo de falar alguma coisa para a sua esposa. Mas existem maneiras de falar e maneiras de conversar e dialogar, para que Deus possa restituir o teu lar, a tua casa. Mas você precisa buscar a revelação, o poder de Deus. E esse 7 domingo vai ser para restituir a tua vida espiritual também. Não tenha medo do inimigo, não tenha medo de Satanás. Amém? Vamos ficar de pé, igreja, e agradecer a Deus por este culto maravilhoso. Uma palavra tremenda que nos traz a revelação que nós não temos que temer o nosso inimigo. Nós vamos vencer, nós vamos avançar. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus é por nós. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Eu quero te convidar a você vir aqui na frente.